Vamos conversar então agora com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está na nossa redação em Brasília. Ministro, boa noite. Mona Lisa, o senhor está me ouvindo bem? Eu, Caio e Lorival Santana já estamos aqui a postos. Olá, Mona Lisa, boa noite a todos, a você também. Boa noite ao senhor Lorival Santana também. Boa noite e bem-vindo aqui no Expresso, apareceu agora aqui no nosso mosaico. Ministro, primeiramente, dá para a gente dizer que tem uma conspiração internacional a respeito dos nossos problemas que estão sendo fartamente documentados, tanto na Amazônia como no Pantanal? É conspiração? Acho que há uma hipocrisia internacional acerca da Amazônia e do Pantanal nesse momento, aliás, como aconteceu em vários momentos em tempos passados. Veja que a Califórnia está pegando muito mais fogo do que o Pantanal, aliás, num governo democrata do mesmo partido do Joe Biden, que falou aquelas bobagens ontem no debate. A Austrália, ano passado, pegou mais fogo do que a Amazônia. A Europa, vira e mexe, tem problemas graves de queimadas, mas é só o Brasil que recebe as críticas. Aliás, a Bolívia, o ano passado, também autorizou as queimadas e deram aquela consequência da fumaça que chegou até a cidade de São Paulo. Então, há de fato, uma hipocrisia muito grande, né? Enquanto a Europa queima combustíveis fósseis, a culpa do desmatamento ou das emissões recai sobre o Brasil. Então, é preciso deixar as coisas às claras. Há interesses econômicos, há interesses políticos e há, de fato, uma campanha diversionista. Não quer dizer que nós não tenhamos coisas para fazer aqui no Brasil. Nós temos, como vimos fazendo ao longo dos anos e continuamos fazendo. Mas daí a ser essa discussão toda que é construída muitas vezes aqui dentro por quem tem interesses políticos e econômicos e, em certos casos, refletida lá fora também. Ministro, boa noite. Acredito sim que há motivos políticos e econômicos por trás de muitas boas ações ou manifestações de boas ações na questão ambiental brasileira. Mas, ministro, quando a questão ambiental brasileira chega num debate presidencial dos Estados Unidos, colocada ali abertamente, será que não é o caso? Não tem alguma coisa errada? Para além disso, do que o senhor está dizendo, todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, das entidades apontando o dedo para nós, sim, não tem alguma coisa errada? E nós falando que o problema está com eles, não está conosco o problema da gestão ambiental? Caio, veja bem, vou colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não disse que o problema está só com eles, eu disse que o problema também está com eles. Nós temos aqui a Amazônia que enfrenta grandes desafios, aliás, foi essa mentalidade que prevaleceu no passado, que deixou a Amazônia, que é a região mais rica do Brasil, com a população mais pobre, né, os melhores recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano do país, o IDH da Amazônia é o pior de todos. Então, saneamento, moradia, habitação, emprego, renda, tudo na Amazônia é o mais abandonado do Brasil, enquanto alguns ministros e outros que sentaram na cadeira da área ambiental viajaram pelo mundo recebendo plaquinhas de honra ao mérito e troféus, né, de sustentabilidade. As pessoas foram deixadas para trás na Amazônia. Aliás, se acontecesse de fato aquilo que o Biden falou, de dar os 20 bilhões de dólares, que nós perguntamos, é por ano? Porque o Acordo de Paris, quando foi assinado, em 2015, para entrar em vigor este ano, prometeu 100 bilhões de dólares por ano. Nós até agora não vimos um centavo. Então, a pergunta é, vai vir os 20 bilhões de dólares por ano? Se vier 20 bilhões de dólares por ano, a gente vai fazer um trabalho ainda melhor na Amazônia. Agora, o que acontece, e é preciso deixar claro, a Amazônia é do tamanho de toda a Europa Ocidental, né, com problemas gravíssimos aí, históricos, né, problemas, inclusive, como eu já disse, sociais. Nós temos, por outro lado, a ausência de regularização fundiária, que muitos desses que nos apontam os dedos foram os primeiros a rotular o projeto de lei e a medida provisória de MP da grilagem e não contribuindo, portanto, para a solução do problema. Não nos permitem também fazer o zoneamento econômico-ecológico para ordenar o território da Amazônia. O pagamento pelos serviços ambientais, que foi o governo Bolsonaro que colocou de pé com o programa Floresta Mais, citado inclusive pelo presidente na sua fala na data de hoje. O programa Floresta Mais é a primeira iniciativa de pagamento por quem faz as coisas direito. Os estrangeiros que nos apontam o dedo podem colocar dinheiro lá, mas dinheiro de verdade, dessa ordem aí, 20, 30 bilhões de dólares por ano, né? Então, para ajudar também no programa Adote um Parque. Vamos ver quem é que vai adotar. Por outro lado, a bioeconomia,
que hoje, lá na discussão sobre bioeconomia, o presidente fez a sua manifestação, importante lembrar que, apesar da riqueza da biodiversidade na Amazônia, nós não temos grandes laboratórios farmacêuticos gerando emprego e renda e investimentos na Amazônia. Não temos grandes empresas de cosmético fazendo esse tipo de trabalho. Não temos a geração, vamos dizer, da prosperidade econômica baseada na bioeconomia da Amazônia. E eu lhe pergunto, onde estavam os ministros e os grandes especialistas que falam da bioeconomia? Estavam sentados nessa cadeira de ministro de Meio Ambiente e não fizeram. Olha para a Amazônia que eles nos legaram do ponto de vista de falta de opção de emprego e renda, de falta de investimento em bioeconomia, de falta de regularização fundiária, de não execução do zoneamento econômico ecológico, né, de não pagamento pelos serviços ambientais e também, para não deixar de falar, do legado de 50% de déficit de estrutura e orçamento que nos foi legado em IBAMA e CMBio. Portanto, é muita hipocrisia apontar o dedo para o governo Bolsonaro, como se até 31 de dezembro de 2018 tivesse tudo bem na Amazônia e as coisas tivessem passado a enfrentar problemas dali por diante. Não é verdade. Essa política do avestruz amazônico, que eu digo, as pessoas enfiaram a cabeça no buraco até então e fizeram de conta que o problema não existia, mudou no governo do presidente Bolsonaro. Aqui nós enfrentamos o problema, enfrentamos o dilema, enfrentamos todas as questões que são necessárias a um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, com conceitos de desenvolvimento econômico, lembrando que, em primeiro lugar, vem as pessoas, né, irmãos nossos brasileiros, 23 milhões que moram na Amazônia e que foram deixados para trás por muitos dos esquerdistas que são apoiados por esses movimentos internacionais. Novamente, não quer dizer que não existam problemas na Amazônia, mas a maneira de encarar e solucionar esses problemas não pode continuar sendo enfiar a cabeça no buraco e fazer de conta que não há esses dilemas. Temos que enfrentá-los. Lorival. Boa noite, ministro. Juntando isso que o senhor falou, a bioeconomia, a remuneração dos serviços ambientais, existem já propostas no Brasil, inclusive da Academia Brasileira de Ciências, para esse tipo de investimento. Não seria o caso de o Brasil agora apresentar um plano com um cronograma de metas, um plano detalhado, claro e único, que junte essas ideias para que a opinião pública, tanto brasileira quanto internacional, sinta que exista um rumo e que possa, então, neutralizar todas essas críticas, resistências que existem hoje? Olha, é importante realmente ter essa apresentação dessas alternativas e desses caminhos e discuti-los abertamente, como você colocou aqui. A sua posição é a nossa posição. Só que nós entendemos, por exemplo, que há alguns requisitos para que isso aconteça. A regularização, eu cito esse caso porque ele é muito importante. A regularização fundiária, ela é um requisito para que você tenha o ordenamento territorial, a responsabilização daqueles que cometem, eventualmente, crimes ambientais, né, e que desmatam, enfim, mas também, por outro lado, permitam que aqueles que querem fazer as coisas direito possam utilizar o Código Florestal, que é a norma mais restritiva do mundo. Nenhum desses países tem uma norma tão restritiva como o Código Florestal. Mas para que você possa aplicar o Código Florestal, é pré-requisito que haja regularização fundiária. E não ajuda nesse tema rotular as medidas de MP da grilagem. Isso é contraproducente, isso é justamente contrário à nossa lógica de regularizar, de resolver o problema. Como você citou agora, também opção para que possam participar. Nós estamos reiteradamente trazendo tanto o PSA, o Pagamento pelos Serviços Ambientais, que no nosso caso é o programa Floresta Mais, amanhã será publicado o Floresta Mais Carbono, que é justamente no governo do presidente Bolsonaro, por exemplo, que se permitiu, com a assinatura do decreto pelo presidente no final do ano passado, o mercado voluntário e privado de crédito de carbono. Outros que estavam sentados aqui nessa cadeira não permitiram o mercado voluntário e privado de carbono. Foi o presidente Bolsonaro que permitindo assim, portanto, que empresas negociem, que governos subnacionais, estaduais possam fazer isso também. Nós ficamos esperando, em dezembro do ano passado, em Madrid, a regulamentação do artigo 6.4 e 6.2 do Acordo de Paris, que nos permitiria, por exemplo, vender os créditos de carbono de origem florestal, de floresta nativa da Amazônia. Os europeus, sobretudo, conseguiram postergar essa discussão porque não querem abrir o seu mercado de crédito de carbono, fizeram um protecionismo no seu mercado de carbono lá na Europa e nós não conseguimos vender crédito de carbono lá. Então,
parte desses recursos do Acordo de Paris, dos 100 bilhões de dólares, poderiam estar fluindo para o Brasil. Esses 20 bilhões que se referiu o candidato americano, se vierem por ano, é uma boa ajuda. Agora, falar que vai dar 20 bilhões ao longo de 10 anos não é uma ajuda compatível com o tamanho, né, a proporção do desafio que é a Amazônia. O governo está aberto também no Adote um Parque. Eu pergunto, qual serão as empresas e pessoas físicas, nacionais e estrangeiras, artistas, todo esse pessoal que fala da Amazônia, vamos ver quem vai tirar o talão de cheque e colocar dinheiro para cuidar. Lembrando que os 132 parques da Amazônia correspondem a 15% do território, portanto, é uma alternativa de preservação bastante consistente e que ali, novamente, nós vamos nos confrontar. Quem quer ajudar de verdade, põe a mão no bolso para isso, ou quem quer ficar no discurso. Aliás, lembrando aqui mais uma vez, vocês devem se recordar, que no ano passado houve uma promessa de 200 milhões de euros para a Amazônia. Estamos esperando até agora, não veio o dinheiro. Então, nós precisamos sempre deixar claro, as alternativas estão aí, o governo não está dizendo que não existem coisas para ser feitas, o presidente Bolsonaro determinou a operação de garantia da lei e da ordem esse ano, aliás, a do ano passado que ele fez, reduziu as queimadas para os menores índices no ano passado dos últimos 20 anos, esse ano a GLO está trabalhando, os órgãos federais estão atuando, nós estamos tendo muita dificuldade de ter ajudas de certos governos estaduais, porque tem seus problemas orçamentários, tem o problema do Covid, tem uma série de fatos que atrapalham, né, talvez o suporte de governos estaduais nesse sentido. Mas o governo federal está fazendo a sua parte. Essas críticas internacionais têm sido ouvidas, nós já fizemos inúmeras reuniões com fundos de investimento, com bancos, com empresas brasileiras, profissionais daqui e lá de fora, mas isso não abre espaço para nós dizermos que todas as críticas são verdadeiras, porque não são, e tampouco dizer que o governo não está fazendo nada. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Ministro, o senhor sofreu uma derrota ontem, né, na Justiça. A Justiça suspendeu, então, a decisão do CONAMA, que revogou aquelas resoluções ambientais que o senhor, inclusive, comentou aqui. O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, eu entendo que nós, primeiro lembrar que as resoluções que foram revogadas já tinham pareceres do CONAMA desde a época da ministra Isabela Teixeira, do PT, no sentido de que era necessário revogar essas normas em razão da superveniência do Código Florestal. Também está ali naquele rol de resoluções que foram revogadas, a que permite a incineração de produtos conforme a regra internacional, e não fazendo isso, nós continuaremos a ter no Brasil, como temos há anos, o despejamento de materiais que podem contaminar o solo e a água em lixões e em aterros pelo Brasil afora. Portanto, é uma discussão que é muito clara e eu entendo que era correta. Claro que a Justiça, quando provocada, se manifesta, foi uma decisão liminar, o governo, através da Advocacia Geral da União, deverá recorrer e nós vamos aguardar a manifestação da Justiça, porque o governo cumpre decisão judicial. Mas eu entendo que havia, e continuo entendendo que há, fundamento para as decisões que foram tomadas pelo CONAMA, numa decisão colegiada, debatida e fundamentada, inclusive em pareceres que vêm já há alguns anos e que tiveram participação, inclusive, de algumas autoridades do Ministério Público, do Judiciário e da Academia da área ambiental. Portanto, não foi uma decisão sacada do bolso do colete, tampouco apresentada no CONAMA sem estudos e que foi, repito, decidida por um colegiado. Tá certo. Ministro, para terminar, sim ou não, o senhor vai ao Senado para explicar os incêndios no Pantanal, já que o senhor foi convidado? Claro, vou ao Pantanal, vou ao Senado, como já fui à Câmara, tenho uma excelente relação com o Legislativo, lá estarei. Tá certo. Esse, então, é o assunto que nós vamos continuar tratando aqui. Muito obrigada, ministro. Boa noite ao senhor e até uma próxima. Obrigado a vocês também.